Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 6 de novembro de 2022, em nossa série Encontros com a Paz. Nós que fazemos aos domingos, neste horário e nesta série, um estudo do livro Pão Nosso, que é psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 53, que tem como título Em Cadeias. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 20, que diz o seguinte: pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E Emmanuel coloca: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Como sempre, todos os ensinamentos de Jesus são sempre muito oportunos para todos nós. Quando Emmanuel relembra esta passagem de Paulo, que ali estava preso em cadeias, sob a orientação, a determinação e os cuidados das autoridades romanas, Paulo se sentia, segundo Emmanuel, muito mais livre, muito mais tranquilo para poder relatar o Evangelho de Jesus e dar o seu verdadeiro testemunho de abnegação, carinho e respeito a Jesus. Tanto que ele coloca, né, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E se nós formos analisar
a grande trajetória realizada pelo apóstolo Paulo, vamos observar que ao longo da sua caminhada, ao longo do seu trabalho, além das intempéries do próprio tempo e da vida, porque tudo era feito a pé, de um lugar a outro, Paulo nem sempre era recebido com carinho e com bondade nos lugares onde passava, nos lugares onde ia. Enfrentou inúmeras dificuldades, enfrentou inúmeros desafios e, principalmente, enfrentou a adversidade daqueles que se mantinham irredutíveis em suas opiniões com relação a Jesus e os seus ensinamentos. Mas, mesmo assim, Paulo, com muita abnegação, com muito carinho, com muita vontade e devoção a Jesus, continuava o seu trabalho, mesmo sofrendo, como eu disse, as intempéries não só do tempo, mas como também a injúria das pessoas que muitas vezes o cercavam. E quando foi preso, Paulo, mesmo entre cadeias, continuava a relatar os ensinamentos de Jesus e continuava a fazer as suas cartas, as suas manifestações escritas para aqueles da qual ele havia visitado enquanto estava livre. E Emmanuel faz um paralelo desta lição com a vida cotidiana de todos nós. É muito comum observarmos, não só dentro do meio espírita, mas dos meios religiosos, as pessoas se preocuparem única e exclusivamente em, primeiro, ajustarem a sua vida material, estarem confortavelmente bem, financeiramente abastadas e com paz interior, para aí sim poderem se dedicar a alguma atividade religiosa. Emmanuel relata isso como um ledo e verdadeiro engano, porque, na verdade, não foi esse o exemplo dado a nós pelo apóstolo Paulo. Entre cadeias e fora das cadeias, Paulo se manteve a mesma pessoa, indo de encontro àqueles que precisavam conhecer o ensinamento de Jesus. E muitas vezes, segundo Emmanuel, nesta preocupação extremamente material que ora nós realizamos no cotidiano da vida, a vida em si, ela passa e, infelizmente, nós não conseguimos o equilíbrio material necessário na nossa vida e, mesmo assim, acabamos deixando de cumprir com a nossa tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus. Ele mesmo fala: há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar, ou seja, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, é da nossa obrigatoriedade dar o exemplo dos ensinamentos de Jesus, dar os exemplos, por exemplo, daquilo que a doutrina espírita nos ensina e nos oferece. É claro que temos as nossas próprias limitações, como o próprio Emmanuel diz, naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho, ou seja, se referindo a Paulo. Nós não vamos estar vivendo tudo aquilo que normalmente Paulo viveu na sua caminhada. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias do lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ou seja, como nós vivemos no mundo, temos aí as nossas obrigações, temos aí os nossos compromissos,
no lar, no trabalho, na rotina de cada dia, das horas de cada dia, no centro da sociedade em que vivemos e dentro da própria família. Mas isso não nos impede, independente da condição material que estejamos vivendo atualmente, de oferecermos o nosso exemplo daquilo que já aprendemos com relação ao Evangelho de Jesus e com relação aos ensinos da doutrina espírita. Atualmente, vivemos um momento extremamente conturbado no mundo e no país. Tudo aquilo que é de mais ruim, de mais tenebroso e de mais insatisfatório para as nossas vidas se aparecem, se mostram, se transformam à nossa frente. E mesmo assim, nós somos chamados diariamente a nos mantermos fiéis aos nossos compromissos assumidos. A exemplificação do Evangelho, o testemunho para com Jesus e a boa tarefa cumprida perante a doutrina espírita. Porque, na realidade, o nosso comprometimento, as nossas obrigações, as nossas tarefas, elas estão diretamente ligadas com Cristo e não com a vida material. Porque tudo que diz respeito à vida material é extremamente passageiro. No momento em que desencarnarmos e voltarmos à espiritualidade, tudo que é material ficará por aqui. Até mesmo o nosso próprio corpo, que hoje utilizamos como veículo de transição neste momento aqui na Terra. Por isso que o nosso comprometimento sentimental, o nosso comprometimento moral é com o Cristo. Porque, na realidade, querendo ou não, naquele tempo, Paulo era um grande exemplo a todos aqueles que o conheceram, a todos aqueles que estiveram perto dele, a todos aqueles que compreenderam e entenderam a sua modificação, a sua transformação e a sua fidelidade para com Cristo. Nós somos assim também nos dias atuais. Quando participamos de uma atividade religiosa, quando nos destacamos dentro desta atividade religiosa, seja por qual motivo for, seja por qual atividade for, nós somos, sim, visados pelas pessoas e pela sociedade de um modo geral. E com isso, há uma obrigatoriedade da nossa parte de nos colocarmos de uma maneira correta, de uma maneira justa, trabalhando infinitamente para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos e as nossas ações estejam de conformidade com aquilo que o Cristo nos ensinou. Estejam de conformidade com aquilo que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, vem nos oferecer no momento atual, na vida atual. É claro que devemos obedecer, devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir no que diz respeito ao trabalho, à sociedade, ao lar, à família, às horas de cada dia, entendendo e compreendendo a tudo e a todos que transitam ao nosso redor neste momento. Mas, independente de qualquer coisa, não podemos perder de maneira nenhuma a nossa tarefa e o nosso comprometimento para com a realidade dos fatos. É um momento difícil, é um momento transitório para o mundo, para o nosso país e para todos nós. As verdades, as realidades, tudo está vindo à tona, tudo está se mostrando para que nós possamos, de uma maneira sensata,
fazer as nossas avaliações e gradativamente separar o joio do trigo, para que o trigo venha nos trazer o pão de amanhã. E o pão de amanhã é este mundo de regeneração que tanto desejamos, que tanto buscamos, para que verdadeiramente encontremos a paz dentro de nós. Quando olhamos a vida de Paulo de Tarso, desde aquele instante em que ainda era Saulo de Tarso, na perseguição ferrenha aos cristãos, e depois todo o processo de transformação em que viveu, podemos observar claramente que tanto Saulo como Paulo eram fiéis aos seus compromissos, mesmo agindo como Saulo, de maneira muito cruel e muito impiedosa, era sim cumpridor daquilo que acreditava, daquilo que realmente tinha como o correto, como o certo. Ao encontrar-se com Jesus, faz a sua modificação emocional, psicológica, mental e espiritual, e aí passa a ser o Paulo, o grande divulgador do Evangelho de Jesus, levando a inúmeros corações a mensagem do Cristo. Seria difícil, talvez, para nós avaliarmos nos dias atuais quantos espíritos, quantas almas foram beneficiadas pelo trabalho incansável do apóstolo Paulo. Imaginemos nós, sem, claro, fazer nenhum tipo de comparação, mas imaginemos nós, na aplicação dos exemplos, na aplicação dos ensinamentos de Jesus e na aplicação dos ensinamentos que a doutrina nos oferece, imaginemos o quanto podemos oferecer de amparo e de ajuda a tantos irmãos, a tantas almas, a tantos espíritos que circulam e que transitam dentro da nossa vida atual, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Que nós não percamos a coragem e a determinação de estarmos juntos com o Cristo na divulgação do seu Evangelho, amparando e consolando inúmeras almas que hoje, na vida material, transitam pelo mundo, desprovidos de fé, de esperança e de otimismo, que se perdem nas turbulências do caminho e que precisam, de forma rápida e objetiva, da nossa ajuda, do nosso amparo e do nosso carinho. Antes de encerrarmos, eu queria ler uma mensagem, é uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que está no livro Hora Certa, editado pelo Grupo Emmanuel, Grupo Espírita Emmanuel, São Paulo. O médium é o nosso querido Chico Xavier. E a mensagem tem como título Agora? Não, depois. E Emmanuel diz: nem cedo nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas pagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas.
Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois, na maioria dos casos, depois significa fora de tempo ou tarde demais. Mensagem de Emmanuel, psicografia do Chico, do livro Hora Certa. Quero aproveitar e convidá-los daqui a pouquinho, às 20 horas, o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa série dos domingos às 20 horas. E quero convidá-los também, no próximo domingo, dia 13 de novembro, nós estaremos realizando um webinário especial com o nosso querido companheiro Sérgio Thiessen, do Rio de Janeiro. Próximo domingo, às 9 da manhã, aqui no programa Espiritismo e Vida, um webinário especial com o nosso querido companheiro Sérgio Thiessen, do Rio de Janeiro. Desejo a todos um bom final de domingo e uma semana de muita paz, de muita alegria e de muita felicidade em nossos corações. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Forte abraço a todos.